A primeira vez que fez stand-up comedy foi numa igreja. Com uma carreira abençoada à partida, é dos mais veteranos humoristas de bares em Portugal e apresenta agora o segundo solo de stand-up comedy. Pedro Alves vai estar na Boca do Lobo, o espetáculo que leva em abril ao Teatro da Luz em Lisboa. Atua regularmente no Lisboa Comedy Club, fez parte do projeto Comedy Therapy, podcast e espetáculo ao vivo e é coautor dos podcasts Clickbait e A Primeira Vez. Já abriu também digressões para os humoristas Hugo Sousa e Manuel Cardoso. E hoje está no Humor à Primeira Vista. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Estou muito contente de estar aqui. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Tenho que começar pela bizarria da introdução. A primeira vez que fizeste stand-up foi numa igreja? Sim. Eu diria que foi a primeira vez a sério. Primeira e deixa-me dizer, e foi a única vez que fizeste stand-up numa igreja? Por acaso não. Era de esperar que fosse, mas não. Eu estou para aí mais umas 4 ou 5 vezes. Sério? Basicamente, na altura eu tipo, fiz um curso de stand-up, daqueles que a malta toda fazia tipo há 10 anos atrás. Claro. E de escrita criativa e não sei o quê. E depois no final fomos fazer uma ou duas galas. E depois a primeira vez que eu organizo uma coisa minha, eu andava no grupo de jovens da igreja, e queríamos ir às Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid. E basicamente a malta disse: fazes stand-up, não tens aí uns contactos, umas coisas? Eu falava com o Luís Filipe Borges, porque ele também tinha sido o meu professor de escrita criativa nas produções fictícias, e convidei para ir fazer lá uma noite no auditório da igreja. E ele disse-me: olha, vou falar aí com um miúdo que faz agora comigo. Ou seja, não é o palco não era o altar. Não era o altar, okay. Era tipo um salão. Mas ainda assim um espaço santo. Não, um espaço santo com figuras de Jesus Cristo e de Maria por todo lado. E o Borges diz: olha, eu vou falar com um miúdo que está aí a fazer agora comigo, que é um miúdo que está aí agora a começar mais ou menos e que pode ser fixe também levar. E esse miúdo chamava-se António Raminhos. E então basicamente foi o Borges, o Raminhos e eu numa igreja no Cacém, no sábado à noite, alguns em 2012. E depois voltei a fazer várias sessões, porque depois isso foi fixe, correu muito bem. E há outro padre de uma igreja próxima que me diz: tu não querias fazer aqui umas noites? Era giro para trazer uma malta. Ele veio lá tipo o Guilherme Fonseca e não sei o que. Foi uma coisa sério? muito... Então já os humoristas. Há uma tour, sim. Já... Okay. Há muita malta que passou pela igreja do Cacém e da Gualda. Sim. Ok. Então, e em termos de temas, sentiam-se livres para explorar? Sim, aliás, faziam piadas sobre religião? Sobretudo. Era? O Raminhos teve para aí 10 minutos a explicar que tinha sido catequista e a gozar com isso. E o padre aceitou? Tudo na boa. Foi tudo bem fixe. A malta estava com ótima disposição e até gostavam que a malta brincasse com isso e tudo tranquilo. Eu próprio também brinquei muito com o facto de estar ali, pertencer ao grupo de jovens. De repente estava a falar na altura que a minha avó estava na plateia e eu inventei ali uma história em que ela estava ali porque eu lhe devia dinheiro dela ser prostituta. Portanto, basicamente foi isto. Insinuaste que a tua avó era prostituta na igreja? Insinuei, e o Borges depois em palco depois confirmou que já tinha visto de facto em 2 ou 3 casas. E pronto, e a malta curtiu. E apesar de tudo, este não foi o sítio mais inusitado onde já atuaste? Eu diria que se calhar não foi. Ou se calhar em termos de sítios inusitados talvez sim. Em termos de situações inusitadas não, porque eu já fui, por exemplo, parado pela polícia enquanto estava a atuar. Foste parado pela polícia? Sim, eu, Eduardo Correia da Silva e Miguel Neves, uma vez estávamos a fazer um espetáculo num restaurante em São Domingos de Rana e a meio a polícia entra e pronto, e basicamente para o espetáculo porque o restaurante não tinha licença para fazer espetáculo e nós tivemos que fazer o resto sem microfone. E depois mesmo sem microfone também não nos deixaram fazer. Até acho que o Eduardo tem-me atirado lá meio que diz: agora de repente estou só aqui a gritar sem microfone, sou só um bêbado no meio do restaurante. E pronto, e depois não conseguimos terminar o espetáculo. E tenho outra com o Duarte. No outro dia tive com o Duarte, estávamos a recordar algumas histórias. Uma com o Duarte numa discoteca em Rio de Moro. Portanto acho que isto só aqui já dava, né?
uma discoteca em Rio de Moura, em que nos convidam para fazer meia hora cada um, e ao fim de 5 minutos o senhor faz assim um gesto, a dizer, pá, para, e eu, ok, vamos fazer aqui um intervalo. E ele vem ter comigo e diz-me, pá, não há intervalo, tem mesmo que acabar, porque a malta está lá fora, pá, eles dizem que vão partir isto tudo. Se vocês continuarem com isto, eles querem o DJ e não querem nada desta palhaçada. E pronto, e nós parámos também. Portanto, Mas nessa em que a polícia aparece no restaurante, tiveram que ser identificados? Não, basicamente eles disseram que se nós não parássemos o restaurante ia ser multado, não tinha licença, então nós depois parámos. Eu perguntei ao senhor do restaurante o que é que aconteceu e disse, nós não temos licença, eu tenho quase a certeza que isto foi um empregado nosso que foi apanhado a roubar a semana passada e nós despedimos-lo. E ele hoje, para se vingar, disse que ia haver aqui espetáculo e pôs cá a polícia. E eu disse, ok, então agora como é que você vai resolver isto? E ele disse, não te preocupes, Pedro, eu vou resolver isto à minha maneira. E pronto, e ficou assim. E eu, okay. Era o time dos chutes. Sim. Pai, pagou o que tinha que pagar e está-se bem. Mas tenho fontes que atuaste numa prisão. É verdade, sim. De facto, há coisas. Já fiz tanta coisa que uma pessoa se esquece. Já se esquece. Já estou para uma prisão para o Carlos Silvino, para o vulgo Bibi. Que saiu a meio do meu set, é das coisas mais demais para ele, de facto. Sim, se calhar era. Estavas a fazer piadas sobre pedofilia. De todas as coisas que ele já fez na vida, é que eu tenho mais tristeza que ele tenha saído a meio do meu espetáculo. Mas sim, fomos atuar a uma prisão com um comediante que eu não posso dizer aqui o nome, mas que estava completamente drogado. E que entrou numa prisão na boa, completamente drogado. Mas como é que isso acontece? Não, a parte da droga eu percebo como é que funciona. Basicamente, honestamente, nem sei bem como é que isso surgiu. Acho que houve alguém que eu conhecia que tinha lá ido fazer uma ação social qualquer e que me perguntou se eu queria ir, na altura do Natal, atuar para a malta que estava presa. Qual era a prisão já agora? Eu já fui a várias. Fui ao Linhó, ao Linhó, à Carregueira, e fui ao estabelecimento prisional de Lisboa. E houve uma outra vez que era para ir ao EPL outra vez e não fui porque no dia anterior houve um motim e eles estavam de castigo, não podiam receber espetáculos. Mas sim, houve uma que eu fiz tipo a primeira parte do Toy. Basicamente eu faço meia hora e depois vai o Toy e faz meia hora a cantar. Okay. Pronto, foi. Mas já fiz a primeira parte do Toy numa prisão. Mas é bom público? Muito bom público, pá. Muito bom. Porque imagina, são pessoas que estão privadas de tudo. Então basicamente chegas ali com qualquer tipo de piada e para eles é tipo, ok, bora, eu estou com eles, eu preciso de alguma coisa diferente. Claro. E portanto é muito fácil, é um público bastante fácil e super divertido. E foi todas as vezes que eu fui foi giro de fazer. Ok. É mesmo estranho. Mas estas histórias retratam se calhar um bocado. Já foi há muito tempo. Todas estas que eu estou a contar já foram há muito tempo. Sim, eu acho que a última se calhar foi da prisão e já foi tipo 2016 ou 2017. Foi há mesmo muito tempo. Estas histórias retratam um bocado o facto de já teres muitos anos disto, sim, não é? A atuar em sítios estranhos e outros felizmente menos estranhos. Sim. Portanto, já tiveste várias fases na vida de comediante, é um bocado isso, não é? Houve alturas até em que deixaste de fazer stand-up, alturas em que voltaste com grande quando paixão. Eu fiz meia hora antes do Toy, pensei, se calhar é a altura de parar. Foi aí que eu pensei, se calhar está na altura. Foi a tua última atuação na altura, não? Não, mas acho que por acaso foi das últimas, não foi de propósito, mas acho que foi das últimas. Houve ali um momento em que eu estava um bocadinho, sei lá, as coisas não estavam a ir para o caminho que eu queria, tinha atingido algumas coisas que pensava que me iam dar depois acesso a outras que não deu. E então, que não deram, e então depois eu pensei, deixa-me experimentar ter uma vida normal, para ver se eu gosto. O que é que foste fazer? Olha, fui ser recepcionista de um hospital que eu não costumo dizer o nome porque é o Hospital da Cruz Vermelha, e então é uma piada que eu normalmente faço também no stand-up. Mas sim, eu tenho histórias também do hospital que lanço no stand-up, mas gostei mesmo de estar lá. Tive 1 ano e meio e como havia muito contacto com as pessoas, eu gostava muito de estar ali. Claro. Mas ao fim do ano e meio procuram para aquela coisa dos contratos que acabam ao fim do ano e meio. Olha, queres ficar cá para sempre, efetivo? E aquela palavra efetivo, efetivo, assusta, não é? Eu não quero, não quero. Então voltei para isto. Despediste, portanto? Sim, acabou o contrato e disse, olha, em que ano? Eu vou tentar outra vez, foi para aí 2018. E na altura depois voltaste a 100% à comédia? Sim, demorei um bocadinho outra vez, porque na altura também não havia, se calhar, a oferta de atuações que há hoje. Hoje em dia dás um pontapé de uma pedra e há um bar que tem noites, né? E na altura não era tanto assim, tu querias fazer muitas atuações, mas muitas atuações em 2017 ou 2018 era tipo 1 por mês, 2 por mês. Agora fazes 6 por semana, se for preciso.
mas fui entrando. Em 2019 já estava completamente dentro do circuito outra vez, e depois veio uma pandemia que me disse que devias ter continuado a trabalhar no hospital. E foi um ano tramado, mas pronto, mas depois da pandemia tem sido non-stop até agora. E a viver 100% da comédia. É viver 100% da comédia. Esta relação que foste tendo com a stand-up, às vezes sentias-te desgostoso porque não... Também o meio era muito diferente na altura. Era muito complicado. Estas histórias que eu te contei da polícia ou do que for, não era sempre tão assim, mas era muitas vezes era um assim. circuito muito mais amador do que é difícil, hoje, não é? Tipo, a malta não queria ver stand-up, não havia essa abertura. Houve ali a explosão do Levanta-te e Ri, tipo, há 20 anos. Depois há ali 4 ou 5 anos em que essa malta se está a mexer toda, e depois ali, tipo, 2010 para a frente, a malta não queria saber stand-up, não queriam. Ou havia ali 3, 4 nomes que a malta queria ver, os Tacas, o Bruno Nogueira, não sei o quê. Os outros não existem, simplesmente. E eu, o João Pinto, o Miguel Neves, o Eduardo Correia, da Silva, muitas outras figuras que agora se calhar estão a fazer isto a 100%. Na altura tinham muitas. Nós chegávamos a bares e de repente eram 7 pessoas, sendo que dessas 7 havia um casal que estava lá para nos ver e os outros 5 nem sabiam que ia haver aquilo e não estavam para nos ouvir. Era atuar à frente da casa de banho, estás a ver? Tipo, nós não temos palco, mas atuam aqui à frente da casa de banho. Então, quando estamos a chegar à punchline, peço desculpa, o senhor quer só fazer xixi. Era isto constantemente. E a ganhaste tipo, olha, vamos dividir isto por todos, são 30 euros a dividir por 7. Estás a ver? E nessa altura pensei, isto não é nada. Isto não tem futuro. Isto não tem futuro, né? Ou pelo menos neste momento não tem para mim, e eu quero experimentar outras coisas. Bora. E depois lá está, quando estou 1 ano e meio a trabalhar das 8 às 5 e a pensar, será que também não é? E não atuavas, não ias às vezes? Muito de vez em quando, muito de vez em quando. Mas depois lá está, como também não atuava muito, não tinha tanto ritmo, também não escrevia coisas novas, então também já estava um bocado farto do meu texto e não estava muito ligado a isso. E então o que acontecia muitas vezes é que ia com a minha namorada à altura ver stand-up comedy ou ir ao teatro ou não sei o quê, e ficava com aquele bichinho de quero estar em palco, eu não quero nada disto, eu quero estar em palco. Até que houve essa coisa, passou 1 ano e meio, tenho que decidir e eu quero voltar. Mas agora vês-te a voltar a ter uma fase dessas, ou achas que é mesmo? Ou seja, às vezes dá-te vontade agora, não quero fazer stand-up? Neste momento, se eu não dependesse 100% da comédia, se calhar não estava a fazer comédia. Vou dizer isto. Porque eu sou assim, então agora tornou-se profissão e não... Não, totalmente, é uma profissão total. Eu diria que se calhar vou ser demasiado frio nisto, mas eu diria que metade dos espetáculos que eu faço eu não queria fazer. Porque então em espetáculos para empresas muitas vezes mas tem que ser financeiramente, não é? Financeiramente, claro. Há coisas que eu faço mas acho que todos, né? Toda a gente que sentares aqui e perguntares isto, acho que toda a gente vai dizer, há tanta coisa que eu não queria fazer, mas o dinheiro é bom. Mas não tem que ver só com isso, acima de tudo tem que ver com o facto de eu não ser um animal que gosto muito de rotinas. E então o facto de estar a fazer stand-up há 4 anos de forma quase ininterrupta está-me a deixar farto do stand-up e portanto eu não sei se isto vai durar muito mais tempo. O stand-up não quer dizer que não fique na comédia a fazer outras coisas, mas então o que é que tu vês a fazer? Neste momento não sei, eu estou numa fase estás-me a apanhar numa fase em que eu estou aqui a olhar para mim interiormente e a pensar o que é que quero fazer. Mas ou seja, já não é a mesma questão de há uns anos que era isto não tem futuro. Agora tu sabes agora que estás confortável ou pelo menos consegues viver agora disto. sou eu que gostava de se calhar experimentar coisas diferentes, é só isso. Os podcasts foram ótimos para mim nisso, porque deu-me aqui uma forma de poder ser um comediante sem estar sempre a fazer stand-up e estar sempre em palco. Vamos ver, o palco para mim é super importante. O stand-up comedy em si tem sido, mas não quer dizer que vá ser sempre. Pode ser até para sempre, posso fazer stand-up comedy com 80 anos, mas não quer dizer que vá fazer sempre até aos 80 anos. É giro porque é um bocado o tipo de profissão que nós pensamos que as pessoas que de facto têm eu vou-lhe chamar privilégio de fazer essa profissão são completas apaixonadas e não vemos muitas vezes este lado de olha, neste momento estou um bocado farto. Sim. Mas é um bocadinho. Há um jogador, não sei se acompanhas a NBA, mas há um jogador da NBA que é o Nikola Jokic, que já foi considerado o melhor jogador da NBA. E o discurso, ele é sérvio e o discurso dele é completamente anti-americano, ou seja, não é uma pessoa que quer aparecer nas revistas, quer só quer jogar basquete e no verão ganhar o campeonato em vez de festejar. Não, eu quero ir ter com os meus cavalos à Sérvia porque temos corrida. Parece que é uma pessoa que está ali porque é muito boa a jogar basquete, o melhor a jogar basquete, claro. Mas ele
aquilo é profissão, pá. Pá. Fogo, a vida é outra coisa, Outro calma. dia Pá. perguntavam-me, eu estou a pensar em Nova Iorque agora em breve, e perguntavam: epá, vais lá, comedy clubs e coisa, pá, Yeah. e hei de ir tipo a um comedy Sim, club. claro. Mas eu vou lá para curtir Nova Iorque e vou ver musicais. Tipo, Ah, eu sou fixe, muito mais fixe. este gajo Sim, que sim. vai ver teatro, musicais, não sei o quê, É fixe. porque depois a vida já está tão cheia de comédia que pá, deixa-me só afastar. Porque depois também há Não, coisa- eu percebo totalmente isso. e há coisas que em musicais e em peças super dramáticas tu podes apreender dali para a tua comédia. Portanto, mais até às vezes do que veres mais comédia, Claro, comédia, onde de repente todas as linguagens tu já conheces. Sim, sim, sim. E então eu gosto muito de ver coisas diferentes. Nomeadamente, o que é que ultimamente fora da comédia te, se calhar, influenciou na forma como pensas a tua comédia? Houve uma peça que eu já vi, não foi agora, foi já há algum tempo, que se chamava O Preço. Uma peça que eu vi no Teatro Aberto, O preço. com o João Perry e com a Ana Guiomar, Ok. entre outros. Penso também com o Marco Delgado. E o cuidado de texto que eles tinham ali, a forma como muitas vezes... Porque os teatros dramáticos sabem fazer muito bem uma coisa às vezes, que é: eu estou aqui e está tudo a ser muito dramático, e agora vamos só pôr aqui a rasteira, que é a comédia, de onde a comédia parte tantas vezes, uma rasteira, e agora a malta está toda a rir-se. E agora voltamos ao drama. E às vezes é giro tentares levar, mesmo no stand-up, o público para uma situação que, não estou a dizer desconfortável, não gosto de criar desconforto em palco, mas de Uma tensão, não uma é? tensão, uma emoção, e de repente, pumba, comédia outra vez. Eu gosto desses jogos de emoções que cada vez, acho eu, menos no stand-up acontece. E eu gosto de ver esses jogos de emoções a acontecer mais vezes. E por isso é que eu vejo, e como, olha, uma peça que é brilhante, que eu acho que toda a gente deveria ver, chama-se Senhor Ibrahim e as Flores do Corão. É um monólogo que está muitas vezes no Teatro Meridional, mas eles agora fazem tipo de digressões, encenado e estrelado pelo Miguel Seabra, que é um ator que eu não conhecia até essa peça, e pá, que fiquei fã, e agora tudo o que ele faz eu vou ver. Pá, e é um monólogo puramente triste, duro de ouvir, e com aqueles comic reliefs tão fortes, pá, que tu sais dali, pá, as emoções estão ali todas. Eu gosto às vezes nisso na comédia, e às vezes até tento fazer isso no meu stand-up, nem sempre com tanta eficácia, mas gosto disso. E essas peças levam-me para esse campo emocional e mistura de sentimentos, que é aquilo que eu gosto de ver em espetáculo. Repete só o nome da peça? Senhor Ibrahim e as Flores do Corão. E as Flores do Corão. Yeah. Ok. Não conheço nenhuma das duas que É muito referiste, fixe, é muito fixe. mas tenho também a sensação. Vou dar um caso, digamos, que chegou ao mainstream, a Catarina e a Beleza de Matar Fascista. Sim. Que não é uma peça cómica, Sim. mas eu em alguns momentos ri. Claro, eu também vi, também tive a sorte de ver. E em termos de estrutura, fascinante, não é? Claro. Uma obra de arte. Exatamente. Claro. Epá, E acho que, obviamente, tiras dali coisas sobre o que é a realidade e a ficção, Sem que é um dúvida. tema já explorado em Sem dúvida. algumas obras de comédia, Sim. séries, ou temos o caso em Portugal, Cenas do Bruno Nogueira, do Carlos Coutinho Vilhena, Sim. lá fora do Nathan Fielder, coisas Certo. desse género. Certo. E de repente vês aquilo um bocado aplicado ao drama e é tipo, uau, pois. Claro, é isso mesmo. Não é? Eu lá fora, há pouco tempo, vi o Hamilton, o musical. Também já vi. Fui Pá, ver que a Manchester. Pá, eu não lembro-me de ter acabado aquilo e mandar mensagem para 3 ou 4 comediantes, colegas, a dizer, pá, nós andamos a brincar aos teatrinhos, pá, e às coisinhas, pá, aquilo de facto não. Aquele é outro mundo. E agora quero ir ver o Book of Mormon, e Também já fui vi ver. outros Olha, também, pá, esse não O vi. Book of Mormon é mesmo comédia, não é? Sim, Isso quero aí ver agora em Nova Iorque. É incrível. E pronto, pá, é isso que me puxa, de facto. Tem que ser coisas bem feitas, sabes? Que tu percebas. O César Mourão tem uma frase que disse há pouco tempo sobre, não sei se foi alguma série que ele estava a fazer. Pá, as pessoas podem, era sobre o filme que ele fez, o Querido Mês de Agosto. As pessoas podem dizer, não gosto. Podia ter esperado por agosto. Isso. Sim. As pessoas podem dizer, não gosto, não sei o quê, mas eu não quero que ninguém saia dali a dizer isto foi mal feito. E eu acho que isso é que é o importante. Agora parece o Tiago Grila a dizer tudo o que faças com categoria. Não confesso nenhum crime, entretanto. Não. Achas que a comédia se fecha um bocado a essas influências de outras áreas do espetáculo, digamos assim? Há um bocado um purismo mais acentuado na comédia? Na comédia, não. Aliás, como o Vilhena e essa malta Sim. toda. No stand-up, então? No stand-up, acho que às vezes somos obrigados a não ir por aí, porque se vamos por aí, de repente o público não está. Achas que é uma questão de público? Então? Acho que é uma questão de não queremos assumir o risco. A questão é nossa, se calhar. Okay. Mas imagina, estás num bar em Santarém, são 10 da noite, e agora deixa-me só aqui falar um bocadinho sobre as minhas emoções. E pá, a malta não está. Mas não necessariamente as emoções. Mas a tua avó que era prostituta, onde é que está isso? Mas eu não estava a pensar necessariamente em termos de temas, mas às vezes
como apresentar até, não é? Sim. Epá, e hoje em dia, tu hoje em dia tens para aí 10 ou 15 nomes que atuam regularmente em todo o lado, parece que são um bocado iguais uns aos outros. São um bocado, e é isso. E a malta depois, quando chega e vê que aquilo está a ter sucesso, pensa, para que é que eu não quero ter uma coisa diferente? Eu quero ter aquilo, se aquilo está a ter sucesso, e de repente começa a ter uma repetição muito grande de temas, de fórmulas, de formas de entrega, e portanto acabas. A comédia neste momento está um bocadinho robótica, na minha opinião. Eu acho que acontece até em toda a arte. A música está igual. Não, eu estava a pensar em toda a stand-up noutros países até. Sim, seja, claro. Mas eu acho que é a arte toda. Se fores ver, sim. tipo, tu consegues encontrar 16 Carolinas Deslandes hoje em dia a tocar na rádio. E são todas diferentes, mas são todas muito iguais. A mesma forma de cantar. Sim, e não estou a dizer que é mau. Sim. Está-se bem, mas é a mesma coisa. E antes, se calhar, tu conseguias encontrar umas variações, variações. Sim. E hoje em dia está tudo muito parecido, muito semelhante, e lá fora também. E eu acho que isso faz com que, se tu vês que uma coisa está a resultar, tu não queres fazer diferente. Acho que é isso. Pois eu estava a pensar mais, lembro-me sempre do caso do Bo Burnham, que como é que ele pega em 15 minutos do espetáculo que nos apresenta e o leva a palco? Ele tem que o fazer de alguma forma, não é? Sim. Pode ser em noites de teste só dele ou alguma coisa do género, e sente-se mais confortável. Mas imagina, ok, um humorista que esteja a começar e queira ir por esse estilo, digamos assim, que é perfeitamente válido, como é que se vai conseguir impor num bar, não é? Isso é muito difícil. E tens em Portugal um exemplo que é o Joa. O Joa Vitor, claro. Que depois tem um problema também, que é um bocado mal também deste país, que é o Joa faz agora no Instagram, ou chega a palco e faz músicas. E a malta diz, pronto, este está armado em Bo Burnham. E pá, como se ele não pudesse. Agora, pronto, há um gajo que faz músicas no mundo inteiro, acabou, não acabou. Pá, e ele, em palco, eu já ouvi ter noites muito fixe, mas também lá está. Quanto mais o comediante é diferente, mais tem que encontrar o seu público. Porque os comediantes genéricos chegam a uma noite qualquer e aquilo está, estou a falar da mãe, do pai, dos casais, e aqueles temas são comuns a toda a gente e toda a gente gosta e está-se bem. Quando encontras um comediante, por exemplo, como o Joa, que tem uma coisa tão acentuada, pá, a malta às vezes pode não achar estar, mais estranho, não é? Pode não estar para aí virada. Pode acontecer estar, mas pode acontecer não estar. Se ele tiver o público dele, pá, vai ser um sucesso. Tu consideras-te um comediante mais genérico? Eu acho que neste momento sou um comediante mais genérico, embora eu acho que tenho uma vantagem. Não sou eu. Eu digo-te, olha, o Dagu, o Miguel Neves, o João Pinto, o Carlos Moura, o Marcos Bilro, não sei se já disse agora, mas pronto, 5, 6 comediantes que eu acho que têm uma coisa que é, tu estás se estiveres só a ouvir, tu dizes, este registro é o Marcos Bilro, este registro é o Pedro Alves, este é o Carlos Moura. E eu acho que isso é uma vantagem. Não quer dizer, pois nos temas eu não seja mais genérico ou menos genérico, mas acho que tenho uma marca de palco, a minha forma de falar, a minha forma de estar, que não é persona. Eu vou ouvindo isto das pessoas e vou assimilando que se calhar sou mais isto ou sou mais aquilo. Um bocado a coisa de, pá, eu estou aqui e vou dizer e vocês vão ouvir. Eu acho que tenho um bocado dessas coisas, mas depois em temas normais, acho que numa noite de bar normal eu entro bem, sim. E se calhar até era melhor não entrar, porque era sinal que tinha o meu público bastante bem desenhado e às vezes não tenho. É um bocado um pouco de tudo. Achas que há comediantes que estão talhados para ser comediantes de bares e não conseguir ir para o teatro? Acho que o mercado te obriga a isso, mais do que tu estares talhado ou não. Se não te dão, se fores um comediante que de repente não tens chance para ir atuar a um teatro, ou a agência X não quer trabalhar contigo, ou que há ali uma barreira qualquer porque não te dás com os comediantes certos, tu não vais ter a oportunidade de atuar aqui ou ali, não tens. Até podias ser muito bom ali, mas nunca saberemos. Pois. O mercado dita muitas vezes isso. Tu dizes como espectador não achas interessante ver solos de stand-up? Sim. Porquê? E sendo... Eu vou ser pior ainda. Eu não sei se já disse isto alguma vez num podcast. Eu não vejo qualquer interesse em ver stand-up comedy de todo. O André Pinheiro, uma vez estava a falar disto com o André Pinheiro, e ele disse-me, pá, então mas tu fazes isto pelo total desprezo à arte, é isso? Que eu, imagina, lá está, voltamos aos musicais, tu vês um musical e aquilo, pá, fogo, é o cenário, são os figurinos, são 4 gajos em palco, um está a dançar, o outro está a cantar, o outro está não sei o quê, aquilo está tudo super bem organizado. E pá, e depois vês, vai um gajo, um microfone, super simples, super cru, é giro porque é super cru e de repente o gajo tem que ter piada, é só ele e nada mais. Por outro lado, em termos cénicos, em termos de espetáculo, outra coisa. É muita pobre, estás a ver? E então, tipo, às vezes eu estou a olhar para aquilo e dizer,
epá, dá-me qualquer coisa, começa a cantar, qualquer coisa, tira os sapatos. Mas, e então é só mais nisso. Eu, como estou habituado a ver coisas que nada tem a ver com o stand-up, às vezes o stand-up cenicamente chateia-me e emborrece-me, é só isso. Ok. E eu não percebo bem a febre do stand-up, mas ainda bem que ela existe, que é assim que eu ganho a minha vida. Essa frase do André Pinheiro é ótima. Aliás, faz isto sim. de desprezar. Aliás, eu costumo dizer, todos os solos que eu já vi até hoje, ou foi porque os abri, ou foi porque me ofereceram convites. Eu nunca paguei, acho, para ver um solo. Estás a dizer ao vivo. Sim. Em Então casa vejo muito pouco também. Então porquê é que abres um espetáculo? Porquê é que apresentas o sol? De alguém? O teu? O meu, porque as pessoas querem ver. Há uma coisa que eu não percebo, lá está, eu não compreendo, mas as pessoas querem ver, eu dou. Vamos embora. Vamos a isso. Eu tenho que ir a Nova Iorque, preciso do dinheiro. É isto. Mas isto é uma perspectiva um bocado capitalista, Pedro, deixa-me dizer. Não, mas é uma questão. Sabes que eu, por exemplo, e aqui acho que vou ser zero capitalista, que é pá, obviamente, se há uma agência, se há qualquer coisa e te diz, olha, agora vais fazer 30 datas pelo país. Se cá um gajo vai e faz parte, é a carreira e está tudo bem. Mas eu acho que ia odiar isso, sabes? Eu acho mesmo que ia odiar de repente, agora, a mesma hora, estás a ver? 30 vezes, em 3 meses vais fazer 30 espetáculos iguais, a dizer a mesma coisa 30 vezes, durante 1 hora, são 30 horas, é mais de um dia inteiro, a dizer a mesma coisa. E eu acho que não ia gostar tanto disso. Acho mesmo que não ia. Tu és um comediante que não gosta da tua profissão. Sim. Não, mas por exemplo, gosto muito mais. Olha, vou-te dizer... és comédia, Pedro. Eu vou dizer 2 coisas que eu gostei muito de fazer em palco. Foi o Comedy Therapy que tu falaste, certo, e o podcast dos anos 90, que foi uma coisa que eu também fiz com o David, com o Pedro e com a Rita Marrafa de Carvalho. Certo. E ter a contracena em palco, pá, é bué fixe. É bué fixe. E às vezes preparas algumas coisas e outras que saem ali. E o meu stand-up também às vezes é um bocado assim, mas pronto. Mas de repente tens ali a contracena e há ali coisas que se criam genuinamente e estás acompanhado nos bastidores, porque fazer stand-up é um processo bué solitário. De repente estás só tu ali, vais fazer a tua hora, estou ali sentado, ou vais fazer 15 ou 20 minutos, estou ali à espera que seja a minha vez. Pá. E isso às vezes é um bocado chato. Agora, quando estás com mais malta, é bué da fixe. Eu fazia na boa 30 datas com outra malta. Vou pegar no Duarte, no comediante X, Y e Z, e vamos os 4 fazer 30 datas pelo país. Isso a mim, se calhar, motivar-me bastante. Mas, e lá está, e estou a ser zero capitalista, porque ia ganhar muito menos, mas acho que ia ser muito mais feliz. Tu disseste no podcast Tertúlia de Mentirosos que... Ih, meu Deus. Bem, há quanto tempo, não é? Sei lá. Que até gostavas de experimentar outras áreas do espetáculo, e vai ao encontro daquilo que estamos a falar. Sei que também tem experiência de teatro, não é? Sim, experimentei há pouco tempo. Já falaste de musical, variedades. Este solo especificamente Na Boca do Lobo, sim, é stand-up puro? Ou... É stand-up puro, vai ter ali um pequeno twist ao início só. Porquê então? Se queres experimentar outras coisas, porquê é que não assumes isso? Porque neste momento tinha uma hora que estava feita dos últimos anos e que eu achava importante quase arrumar, entre aspas. Agora a seguir a isto, e é um bocado aquela coisa de deixa-me arrumar isto para agora então se calhar pensar noutras coisas. Nesse sentido que eu te falava há um bocadinho, estou numa espécie de momento de decisão da minha vida, o que é que quero fazer, o que é que não quero, mas para já então arrumar esta hora de texto e depois ver o que é que acontece. Mas estreiei-me no teatro há pouco tempo, uma coisa super dramática, super histórica, uma coisa. Tens formação de ator? Não, nada. Mas atenção, eu nisto defendo-me sempre com Eunice Munhoz, que é uma figura que não se pode negar a importância. Dizia que a formação do ator é no palco, é na tábua, portanto não há cá coisa. Eu pronto, assumindo isso, qual foi era assim a peça, então? A peça chamava-se Édipo, Rei Édipo. Pá, era uma coisa histórica, grega, clássica, super dramática, em que eu tinha que ir às lágrimas em determinados momentos. E foste? E conseguiste? E fui quase sempre. Eu tinha que estar transtornado. Tiveste que aprender a chorar. On-call, não é? Como é que se diz? Gustavo, se soubesses a minha vida, é tão fácil aprender a chorar com a vida que eu tenho. E então pronto, e basicamente eu tinha que estar transtornado e às vezes ia às lágrimas. Pá, e foi uma experiência totalmente diferente. E digo-te, por exemplo, com o stand-up, em que uma pessoa está sempre ali um bocadinho ansiosa, nervosa antes de entrar em palco, pá, vou ali, tenho que fazer rir esta malta. Ali, como era drama e era contracena e estávamos tipo 5 ali para o mesmo, era quase aqueles jogos em que tu jogas board games, mas de repente é comunitário, sabes? És tu contra o jogo. E então eu simplesmente senti uma grande adrenalina e em nenhum momento fiquei nervoso. Foi muito fixe.
Foi muito fixe. Onde é que a peça ainda está Neste em momento cena? já não está. É possível que eu venha a fazer outra este ano, Ok. mas não está confirmado, portanto não posso ainda. Qual é a companhia? Onde é que é o É com a teatro? Bifurcação e há de ser no Teatro Turim à partida, Em Benfica. mas não está ainda tudo fechado. Mas, portanto, estás a dizer que querias arrumar esta hora que tens de Sim. stand-up, que estás a ver por onde é que estás mais inclinado no futuro. O que é que, se tivesse que fazer uma previsão, o que é que achas que, apresentando um espetáculo, imagina daqui a 3 anos, Pois, o que é que fazes nesse espetáculo? Pois- É que vais cantar, vais... Não sei mesmo, eu vou dizer que o que está mais na minha cabeça neste momento é isto. Há um jogo que tem que se jogar neste momento na comédia para se poder alcançar algum tipo de coisa. E esse jogo chama-se redes sociais. Eu Certo. não jogo muito esse jogo, não sou bom a jogar esse jogo. Eu ontem tive que editar um vídeo mínimo e tive 10 horas para editar um vídeo mínimo. Eu odeio tudo o que mete edição de imagem, de som, de vídeo. Pá, eu odeio tudo isso. E portanto, basicamente, na minha cabeça está de facto em ter alguma coisa só minha, ou como podcast, ou como vídeo de Instagram, ou o que seja. Neste momento há várias ideias que eu tenho para poder ter uma coisa só minha e perceber onde é que isto me vai levar. E é este o jogo que eu neste momento quero jogar. Ok. E isso para alavancares Para perceber para conquistar público. para perceber o que é que vai acontecer. Ok. Hão de vir coisas boas. Se eu sentir que faz sentido e que vale a pena, vamos a isso, continuamos. Se não, hão de haver outras coisas a seguir. Mas não te imaginas a voltar para uma profissão Epá, género não, sabes que aqui há um... recepção de hospital? Não, acho que não. Não. Aqui há uns 3 ou 4... Não, há 2 anos já. Na minha cabeça estava tipo... Então e se eu continuasse a fazer stand-up, mas fosse estudar Direito? Porque por alguma razão eu gostava muito de estudar Direito e nunca estudei Direito. Qual é a tua formação? Eu tive em Economia, não acabei na altura porque lá está, como comecei a fazer stand-up e a escrever para o 5 para a meia-noite na altura e pensei, pá, eu não quero fazer nada de Economia, estou aqui a gastar dinheiro e estou a ganhar dinheiro da comédia, que é o que eu quero fazer, então, mandei aquilo. Quantas cadeiras é que tens para acabar? Se Falta-me calhar para ainda- mas falta-me para aí um bom ano ainda e não me está a apetecer. Então, mas eu gostava se calhar de estudar Direito, gostava mesmo. Mas depois, muita malta que estuda Direito ou que estudou e que é comediante, Tiago Almeida, Pedro Costa Rodrigues, o Pedro Correia e muitos outros, disseram, pá, tu és maluco, pá, vais odiar o curso, tu estás bem na comédia, pá, se faz o que estás a fazer, esquece isso. E eu esqueci, pronto, basicamente foi isso. Ouviu. Ok, então estudar não. Não. É muito pouco provável eu voltar a um trabalho normal, digamos assim. Isto há de ser a minha vida, não sei se vai ser Apesar de sempre não o stand-up. gostares, vai ser... Tu, no Não, eu fundo, gosto. Isto no fundo é o equivalente à advocacia para eles, não é? Sim, exatamente. Eles não gostavam de ser advogados, É isso. tornaram-se comediantes. Não. Tu és comediante, mas Não, mas eu se calhar quero ser advogado. não, é só porque quero andar em mais meios do Claro. que ser só stand-up. Então anda a ver, pronto. Tu no cartaz deste Sol, na Boca do Lobo, és fotografado com um lobo Checoslovaco. checoslovaco Sim. que serve de modelo. És a favor da imigração? Pá, adoro a pergunta. Eu depois digo-te quem é que escreveu esta. Esta foi daquelas fornecidas. Não, pá, sou completamente a favor. Nos créditos vem nomeada a pessoa. Acima de tudo, a favor dos imigrantes que venham para apoiar a cultura portuguesa. Vamos embora, que nós precisamos. Não, mas qual é a história deste lobo Basicamente foi checoslovaco? na Boca do Lobo. Nós precisávamos de um conceito. Pronto, quem está a fazer a produção disto é Multijogo. Quando reuniram comigo, pá, ok, bora então perceber qual é o conceito do espetáculo. Eu tive basicamente a escarafunchar a minha hora toda, a perceber o que é que poderíamos tirar dali, e percebemos que a grande maioria das coisas que eu vou contar são coisas que me aconteceram e onde eu, por alguma razão, me estou sempre a colocar na boca do lobo, e as coisas depois acabam ali sempre por... Intencionalmente? Comecei a perceber que algumas sim, que foi quase um exercício de psicanálise em que eu percebi, de facto eu aqui podia ter escolhido várias outras opções e meti-me nesta Auto-infligido, embrulhada, não é? sim. Os E- comediantes gostam muito disso. Gosto muito disso. E de repente comecei, ok, então na boca do lobo, ok, é o título, ok, está feito. E depois partiu da ideia deles tirarmos uma foto mesmo com um cão, e eu, ok, vamos a isso, pronto, então basicamente alugámos um cão e ele foi muito fixe e esteve connosco ali uma tarde a tirar fotos e era um bicho enorme. Mas eu também soube que tu tens um cão que estimas muito Tenho o e Oliver. que não usaste por alguma razão nesta sessão. Sabe, Não achas que ele possa ter sentido lobo, ciúmes? Coitadinho. Espero que agora falas disso, espero que não, Eu hoje eu trato o meu cão como se fosse meu filho. Eu hoje fui levá-lo à creche. É mesmo? Sim, eu fui levá-lo à creche e nós antes levávamos-lo a uma carrinha e depois a carrinha levava-o
e agora estamos mesmo a levá-lo à creche porque ele sente um bocado de pânico da carrinha. E então estamos a levá-lo à creche. Basicamente é isto que está a Tipo acontecer. aquelas crianças que. Pá, e é uma creche que é tipo, imagina, a carrinha está a 10 minutos na nossa casa, a creche está a 40. E fomos levá-lo à creche de manhã. Fui eu hoje levá-lo à creche e de repente, pronto, levo, dou a trela à rapariga, a rapariga vai-se embora. Eu entro no carro e penso, ela levou o meu cão. Agora ela levou o meu cão. Isso aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã. Quando saís daqui vais buscar o cão à creche? Vai hoje a minha namorada, porque eu sei que vou atuar, mas sim, é isto. A gente agora. É isto que está acontecendo na minha vida, Gustavo. Portanto, quando disseste que tinha razões para chorar. Que outros cuidados é que tens com o cão? Já agora. Opa, Agora que explorar este tema. Olha, fui uma vez a uma coisa chamada slow grooming. Pronto, que é, como o próprio nome indica, é grooming sim, mas espera aí um bocadinho, que não é agora. Então basicamente é tosquiar, mas só quando o cão estiver confortável para isso. Então E como nós é que se entramos. percebe isso? Pois, nós não chegámos a perceber. Eu e a minha namorada, nós entramos com o Oliver e a senhora estava a arrumar umas caixas e a dizer: entra, estão à vontade, deixem-no estar por aqui a andar. Olha, nós nesta primeira sessão nós não vamos fazer nada. E eu penso, É só o pagamento. Sim, mas eu vou pagar 60 euros na mesma, né? Está bem, está muito bem. Pronto, e basicamente ele teve ali 10 sessões e arrancou um bocadinho de pelo que ele sentiu confortável. Ficou mais bonito, não? Sim, ele é bonito, mas sim, já passámos por. Neste momento está com uma terapeuta da dor, em que temos que passear com ele e tirar fotos para ver se ele por acaso estará com alguma dor na coluna, porque ele tem às vezes uns andares diferentes. E então temos uma terapeuta da dor que nos pede para tirar fotos em 25 ângulos diferentes diariamente para mandar para ela. E banhos não invasivos? Banhos não invasivos, O que é sim. isto? Basicamente, começou com o slow grooming, depois basicamente agora é quando ele vem da creche, e a minha namorada tem mais paciência do que eu para isso. Basicamente, em vez de lhe dar banho total, tem uma data de shampoos e não sei o quê, mas que são um bocado menos. Eu nem sei o que é que ela. Honestamente, eu podia estar aqui a inventar, mas eu sei o que é que ela faz. Eu chego a casa e ela está com uma escova a limpar o cão e ele parece estar satisfeito. Percebeste que eu tinha aqui 5 minutos sobre o teu cão? Não, e bem, porque de facto é que disseram-me, atenção, que ele tem mesmo muito cuidado com o cão. É uma autêntica vergonha que que está a passar na minha vida. Eu sou bastante claro em relação a isto. É tipo, aquele cão é um filho? Sim. Eu acho que se tiver um filho, não vou tratar o meu filho como trato o meu cão. Certo. É uma coisa incrível. Incrível. Por agora tens anunciado estas. Outro dia, agora Não, já agora. Outro dia, a minha namorada saiu de casa, eram para aí 4 da tarde. Eu tiro uma foto ao meu cão que está a dormir no sofá tranquilo e ela manda-me uma mensagem a dizer: fecha um bocado o store e tira um bocado o som da TV para ele dormir melhor. Portanto, é isto que está a acontecer, sabe? Mas eu dessa vez não fiz. Não sei se ela vai ouvir isto, mas dessa vez não fiz isso. Tens texto sobre o teu cão? Tenho. Fiz texto sobre o slow grooming e agora estou a criar outras coisas. E que vai entrar nesse solo, não? Ainda estou a ver, porque é um texto que é muito recente e eu acho que não está ainda super afinado, portanto, se calhar não. Mas estive a falar eu fui com o Dagu, ele foi levar a cadela dele e eu fui levar o meu cão e fomos passear para um parque em Alcabidez. E tivemos só a contar várias histórias dos nossos 2 cães e acho que juntos temos para aí já 1 hora de sobre cães. Stand-up sobre cães. Isso é um conceito para um solo. Pode ser um conceito em conjunto. Sol, sim, lá está, aquelas tours que estavas a dizer que querias fazer em conjunto. Mas por agora, esta Na Boca do Lobo, sim. Uma data em Lisboa, Teatro da Luz, 12 de Abril. 12 de Abril, já este sábado, não é? Sim. Exatamente. Contas ter mais datas? Vamos ver. Aqui em Lisboa, talvez mais para o futuro, agora não. Talvez tipo mais para o final do ano ou assim. Gostava de ir ao Porto e estamos a ver se fechamos aí com umas câmaras municipais também. E depois vais filmar isto e usar para YouTube, redes? Sim. Mas vão ao espetáculo, atenção. Não, então não vou filmar nada, é ali só, e não há mais hipótese nenhuma. Mas liga-se àquela estratégia de redes. Sim. Não, claro. Por acaso não te perguntei há bocado uma coisa que é, falaste de musicais, tu cantas? Não. Eu vejo. Não, porque podia haver aqui, já que experimentaste o ator, não, agora dizias-me: olha, vou entrar na nova temporada do Rent em Lisboa. Sim. Eu fui ver outro dia, por acaso. Ainda não fui. Eu já cantei em palco, na verdade. Eu quando começo, ainda antes de fazer stand-up na igreja, eu fazia uma personagem que Cantavas se chamava... na igreja? Cantava na igreja. Ok. E nas festas da igreja eu fazia uma personagem que se chamava Olímpio Damásio. Ok. Que é tudo aquilo que vocês podem imaginar com o nome desses. Eu não consigo imaginar nada nisso. Basicamente era um gajo que entrava. Imagina uma pessoa de suspensórios, não sei isso, porquê. Suspensórios, manga cava, óculos, uma espécie de Rochinol Faduns, ainda mais barraca. Ok. E eu cantava em coisas que vinham da minha cabeça. Tinha duas pessoas a acompanhar, mas eram. Vamos chamar aquilo cantar, sim, mas basicamente eu cantava
covers parvos de músicas. Aquilo que o Palmeirinho Feitas tipo, por ti? faz, coisas que há tipo, uma das que ficou mais na altura e que me pediram para fazer várias vezes era a minha madeira dos chutes e pontapés, em que eu transformei numa receita de fazer alheira. E portanto, sim. Tens a letra presente? Não, Tenho, não mas queres, agora, não é? por amor de Deus. Não queres, não? Tem que apicar bem e pôr no pirex, deixa no forno até ficar estaladiça. Tocavas alguma coisa? Não, só tinha ao meu lado Só. 2 pessoas e tinha 2 backup vocals. Mas o quê? Isto era uma banda, então? Era, isto estava a Era um acontecer. projeto. E tempere com pimenta, azeite e sal. E elas, mas não abuse gravaste? para não fazer mal. Não há gravações disto, ó. Felizmente não, é. Infelizmente. E eu vocês diria. estão a pensar Tu o vais que é até que ao ele fim, vai, está para vai. aqui a falar, mas eu gosto de partilhar a minha maneira de quê? De fazer alheira. Portanto, foi a minha primeira interação com a comédia de palco foi isto. Portanto, Foi a primeira cena que fizeste em palco. Sempre. Tirando de fazer Quantos de anos? árvore quando era miúdo. Sim. Eu já tinha idade para ter juízo. Tinha para aí 19 ou 20. Depois começo a fazer stand-up para aí com 21 ou 22. Não consegues chorar neste momento, já só para testar as tuas capacidades Aí, pá, por acaso, de ator. acho Não- que- não dá, né? A cena é que eu estou hoje, estou demasiado feliz de estar aqui. Então, Claro. É por isso, né? é isso. É que se eu te conseguir fazer cantar, eu pensei. Não, será é verdade. que- É pá, sim, mas por será acaso acho que não. Já agora, eu nem ia perguntar, porque Não, já tinha, eu o tema já percebo. tinha passado. Eu Mas pensei, estou a falhar. Pronto, devia ter pedido na Mas altura. Sabes o que é que me falta? Falta-me tirar cursos. Não tirei. Mas não. Sim. De facto, isso. Não, dá-me mais 2 horinhas e se calhar. mas neste No momento. que é que pensaste quando conseguiste chorar? Opa, vou ser muito honesto. Nada? Na minha família. Yeah. Eu, quando penso na minha família, é muito complicado. Yeah. Não, agora, podemos tornar Sim. isto numa alta definição tranquilamente. Sim, não, na boa. Mas, É da casa, portanto. Não, sim. Mas quando eu quase sempre da minha mãe e do meu pai. Yeah. É sempre. Yeah. Sim, yeah. Foi. Estão a ficar velhotes Duro. e que eu estou a passar menos tempo com eles e pumba, lágrimas. Olha, usou mais 10 segundos, Gustavo, e este podcast transforma-se em outra coisa qualquer. E vou conseguir. O que é que diz os teus olhos? não vamos por aí. Pedro, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Obrigado, Primeira eu, Vista. Gustavo. Volto a reforçar 12 de Abril. Mas antes, pedi-te para trazeres como peço a todos, um excerto de stand-up de alguém. Podia ser de quem quisesses Exatamente. e o excerto que quisesses. Uhum. E tu escolheste Marcos Bills. Sim, é um bocado estranho ser de quem quer, qualquer um, né? E eu escolho Marcos Bills. Não, isto porquê? Porque o Marcos, além de ser um amigo meu, e eu acho que provavelmente já muita gente que chegou aqui falou de muita gente da América, Certo. etc. Eu acho que é preciso também falarmos um bocadinho dos nossos que são bons. O Marcos tem uma coisa que eu gosto bastante, que é, para já tem um invejável cuidado com a palavra. Tudo o que ele diz em palco é tudo estritamente escrito e pensado em casa, e o momento em que ele vai dizer cada palavra e da forma que diz cada palavra. E isso, numa altura em que o stand-up está cada vez mais a ser feito. Crowdwork? Não só o crowdwork, mas o virtuosismo de palco. A gente vai falar com umas ideias e depois aquilo ali em palco. Sim. Que eu acho que não é errado nem é certo, eu também faço muito isso, portanto. Claro. Mas É um mecanismo como os outros. sim, mas é incomum aquilo que o Marcos faz e é muito bem feito. E depois, porque é humor negro, realmente humor negro, ou seja, ele basicamente diz a verdade dos factos de uma forma que pode ser às vezes divertidamente ácida, ao contrário apenas de, sei lá, violentar ou insultar ou criar choque, que é o que muita gente às vezes acha que o humor negro é. E ele não dá opiniões, diz o que acontece, e quando alguma coisa parte mais da cabeça dele e que não é tão factual e às vezes pode ser mais ofensivo, ele usa muito a ironia de uma forma bastante ardilosa, diria eu, e essa ironia normalmente contém aquilo que a generalidade das pessoas podem estar a pensar sobre determinado tema. E ele não está a dizer que aquilo está certo ou errado, está só é quase um espelho da sociedade quando está a falar, por exemplo, de racismo e aquilo que nós vamos ouvir. O trecho é sobre navios negreiros e sobre escravos. Ok. Por acaso não é, desculpa, é sobre um funeral. Isto não é. Não, é sobre um funeral. Mas ele tem um sobre navios negreiros e sobre escravos, em que ele diz basicamente coisas que são factuais e ninguém pode nunca dizer, epá, ele está aqui, está a tentar magoar alguém. Não, ele está simplesmente a dizer as coisas que se passaram historicamente e a brincar um bocado com a ironia de, pá, vejam lá como é que isto. Vou dizer aqui uma frase que ele diz, que é a malta que chegava lá, que era força de trabalho, supostamente, e que chegava lá muitas vezes morta. Pá, eu trabalho em logística e transportes. Se eu fizesse uma cagada destas,
estava no desemprego no dia a seguir. E se eles pensaram em tanta coisa, como é que não enrolaram os escravos em papel de bolinhos? E isto é só uma forma de pensar sobre uma coisa que aconteceu e que ele não está a dizer que é melhor. Este que vamos ver é sobre uma ida a um funeral. Eu pensei nos dois, qual é que trazia? Trouxe este. Uma ida a um funeral em que ele é divertidamente... eu diria que há ali alguma acutilância, se calhar um bocadinho corrosiva às vezes, mas eu acho que é divertido perceber a história que ele teve, que é uma história real dele no funeral, em que não conhecia a pessoa que tinha morrido, estava ali simplesmente para apoiar uma amiga, e depois todas as peripécias que surgem a partir daí. Mas o palavreado dele, a forma como ele emprega cada momento do seu texto, acho que é ótimo, e acho que mesmo as pessoas podem gostar menos, o que seja, mas não sei se conseguem sentir-se violentadas com aquilo que ele diz. Ele é realmente divertido, e esta história do funeral e essa dos escravos e tantas outras que ele tem, ele tem uma história sobre a média que é maravilhosa. Basicamente, vejam Marcos Bill, que vale muito a pena. E onde é que ele normalmente atua? Olha, ele está muitas vezes também no Lisboa Comedy Club, vai fazendo já várias coisas, acho que teve ou que vai estar no. Ele também tem formação de ator ou não? Ele também acho que tem formação de ator. Também, quer dizer, tu não tens, desculpa. Sim, exatamente. Também, mas, ou seja... como todos os atores desta praça que tem. Mas tinha essa ideia. Sim, ele fez, podem vê-lo no YouTube, uma cena do Batatinha. Ele fez tipo uns teasers de um filme, que se fosse o filme do Batatune, como é que seriam os filmes do Batatune? E ele está a fazer isso com o Batatinha, é muito fixe. Mas ele está muitas vezes no Lisboa Comedy Club, acho que também esteve no Discord e ele vai estar agora em breve. Está por aí. Está por aí. Vejam, porque ele toca em temas mesmo fraturantes em alguns momentos. Funeral, escravos, Medi. Tem um texto incrível sobre a namorada dele que tem cancro, e ele tem um texto incrível a falar sobre isso, e há sempre ali uma dose de ironia que tu percebes que ok, ele não está a sentir aquilo, mas já em qualquer momento ele já sentiu aquilo. Em qualquer momento nós todos já pensámos naquilo também. Ele está só a pô-lo em palco, é só isso. Fica a sugestão então para também seguirmos o Marcos Bilro, e sigam também o Pedro Alves. Sim. 12 de Abril sigam pessoalmente, não é neste caso? Sigam-no até ao Teatro da Luz. Mas também está no Instagram em Eu Sou o Pedro Alves. Exato. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são do José Fernandes. A fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. O Rui Mirama está no apoio à produção. Olha, não fazia ideia disto. Lá está de onde vieram as histórias e aquela pergunta. Okay. Sim, eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, eu. Foi um prazer. Eu vim diretamente de um velório para aqui. Mas não se preocupem demasiadamente, porque eu não conhecia o gajo de lado nenhum. Eu fui lá porque uma amiga minha conhecia o falecido e pediu-me boleia, portanto eu fui levá-lo. E aquilo ao início estava um bocadinho esquisito, eu não sabia bem como é que havia de responder às pessoas, não é? As pessoas chegavam a dizer, lamento imenso a sua perda, e eu... Obrigado. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui-me integrando na personagem, fui-me adaptando ao papel, e então quando as pessoas chegavam, eu também já dizia as minhas palavras de ordem, não é? A malta chegava e dizia, lamento imenso a sua perda, não nos podemos deixar ir abaixo. É aguentar e cara alegre. Depois aquilo chegou ao corolário absurdo da própria mãe do falecido, portanto a senhora que gestou aquela vida, que a pôs na terra e que a teve de haver a ser ceifada antes do seu tempo, veio ter comigo, pôs-me a mão no braço e disse-me, agora temos de ser fortes. E eu, quando ela me diz isto, eu já estou plenamente integrado na personagem, eu já sou a personagem. Por isso eu ouço aquilo e só consigo pensar, temos? Mas a senhora faz alguma ideia do que eu estou a sentir neste momento, por amor de Deus?